Se você aprender esses 10 verbos em inglês, você já tá falando melhor que eu. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui nesse vídeo onde você vai aprender 10 verbos com exemplos e pronúncia aqui. Muito importante você ficar até o final porque eu preparei uma surpresinha, um segredinho pra você no final desse vídeo. Combinado? Então, ó, já vai chegando, prestando atenção, deixa o seu hello aí nos comentários. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários, mas também já deixa o seu like. Aproveita e se inscreva aqui no canal se você não tá inscrito. Combinado? Ou inscrita, né? Inscrito, inscrita. Sejam todos muito bem-vindos. E já que eu tô te convidando para se inscrever no canal e deixar o seu like, que ele é muito importante, pelo @canal do inglês, você me encontra no Telegram, você me encontra no Instagram, no TikTok e no Facebook. @canal do inglês. Vem porque tem conteúdo, ó, tem textos, tem áudios, tem vocabulário, tem dicas, tem quizzes, tem reels, tem, que mais? Tem tudo pra você. Eu tô te esperando, beleza? Então vamos começar. Eu tenho uma lista aqui de 10 verbos, os mais comuns, que sim, é muito importante que você saiba todos eles. Eu preparei apenas um exemplo de cada um, mas fica até o final, que eu tenho uma surpresinha pra você. Eu não vou falar isso de novo, tá? Preste bem atenção. Eu vou te falar o verbo e eu já quero começar a te dizer uma coisa, se é que você ainda não sabe, né? Se não sabe, não tem problema, você vai saber agora. O maior prazer meu te passar essa informação muito importante. As palavras em inglês, portanto, também os verbos, muitas vezes tem mais de 1, 2, 4, 5 significados. Você fala, nossa, eu nunca vou aprender. Vai aprender sim, senhorita. Sim, senhorito. A questão é que você vai perceber que o significado deles, quando tem mais de 2, 3, né, enfim, vários significados, o contexto é muito diferente. Então não dá pra você encaixar porque não faz o menor sentido. Mas você também vai aprendendo e vai se acostumando ao longo dos seus estudos. Combinado? Então fica tranquila, relaxa, vai anotando o que você quiser. E como eu disse, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Bom, vamos lá então pro primeiro verbo. Verbo to be. Gente, to be é algo muito importante. O verbo be significa ser, estar. E às vezes também pode encaixar como ficar, dependendo do contexto. Por exemplo, não fique triste. Ou, a minha casa fica do lado do parque. Esse sentido de estar localizado, né? Mas enfim, não é um verbo de criancinha, não. Ele é muito importante. E quando você usa ele no dia a dia, num tempo presente, né? No corriqueiro do dia a dia, ele muda. Ele é conjugado em am, are, is. Depende do sujeito, tá? Eu sou, por exemplo, eu uso am. I am quer dizer eu sou ou eu estou. Então, por exemplo, eu falo assim pra você: I am so happy today. Eu estou tão feliz hoje. I am so happy today. Então, eu estou usando o verbo be como na conjugação am, porque eu só uso pra falar eu. E aí traz o sentido de estou, porque eu falei hoje, né? I am so happy today. Beleza? Olha, fica até o final que tem uma surpresinha, você vai entender um pouco mais sobre os verbos, tá bom? Então, vamos para o segundo verbo muito importante, verbo have. Ó, veja que eu tô falando have e não heavy. Esse E no final, você não fala, ele é silencioso. Have. E have significa ter, tipo, eu tenho um carro. I have a car. Mas eu não sei se você sabe disso. O have, você não usa have para falar eu tenho tantos anos de idade. Para falar idade, você em inglês, você não usa esse verbo, tá? Mas eu tenho um cachorro, eu tenho uma família, eu tenho um emprego bacana. Mas também você usa para as refeições. Para você falar comer, beber, você pode substituir por have. Inclusive para usar com as refeições, almoçar, jantar, tomar café da manhã, usa-se have. Então quer ver? Eu vou pegar um exemplo. Eu falo assim para você: I have lunch at home every day. I have lunch at home every day. Eu almoço em casa todos os dias. I have lunch at home every day. Eu tenho almoço. Não, é o verbo almoçar. Eu almoço todos os dias, em casa todos os dias. Beleza? Vamos pro terceiro verbo, muito importante, o verbo fazer. Do. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Você vai ver que em inglês outros verbos podem ter a tradução de fazer, mas em contextos totalmente diferentes. Aqui o verbo fazer é no sentido de executar e não criar. Quer ver uma coisa? I do reports every week at work. Vou diminuir a frase. I do reports every week. Eu faço relatórios toda semana. I do reports every week. Isso quer dizer que alguém criou, alguém preparou, alguém produziu lá o relatório, mas eu é que preencho, executo, coloco os dados, por exemplo. I do reports every week. Beleza? Se quiser, vai repetindo aí para praticar a pronúncia. Vamos agora para o quarto verbo, verbo muito importante. O verbo dizer, verbo say. Eu falo assim para você: I always say what I have to. Eu sempre digo o que eu tenho que dizer.
I always say what I have to. Olha o have aí de novo, mas no sentido de tem que, have to, né? I always say, eu sempre digo, what I have, o que eu tenho, to say. Você nem precisa colocar o say novamente, você pode parar no to. I always say what I have to. E tá tudo bem, beleza? Vamos para o próximo verbo. O quinto verbo, o verbo make, que significa fazer, mas no sentido de criar e de produzir. Só que make é muito usado em outras estruturas, como por exemplo, tomar uma decisão é o sentido de fazer, de criar. Então você vai encontrar make com outros sentidos, tá? Com outros significados. Mas vamos lá no sentido de fazer. Muito usado quando você vai criar, produzir, gerar, começar do absoluto zero. Por exemplo, uma receita. Então eu falo assim pra você, eu fiz o jantar ontem à noite. I made dinner last night. Eu posso, de uma maneira um pouco mais informal, usar o verbo make, que o passado dele é made, né? I made dinner last night. Mas você tem outros verbos pra falar, tipo, eu cozinhei o jantar. É um verbo muito usado, usar o verbo cozinhar mesmo. Mas mais informalmente, você pode também ouvir nativos usando o make. Aí no passado, porque eu falei ontem, né? I made dinner last night. Made. Veja que eu não tô falando made. Ou o verbo não é make, é make. E o passado dele, made. Esse no final você não fala. Muito bem, vamos para o sexto verbo. Verbo go, que é o verbo ir. Quando eu falo assim, eu vou pro mercado uma vez no mês, eu vou pra igreja toda semana, eu vou à academia todos os dias. Então como é que eu falaria isso? Eu vou pra academia todos os dias. I go to the gym every day. I go to the gym every day. Eu vou para a academia todos os dias. Veja, eu não vou falar frases do tipo eu vou comprar um apartamento usando go. I go buy. Não. Esse futuro são outras palavras, outras estruturas, combinado? Então, simplesmente eu tô falando de rotina, dia a dia. Eu vou pra academia todo dia. I go to the gym every day. Combinado? Vamos agora pro sétimo verbo, o verbo take. Veja, não é take, é take. Você não fala assim no final. Ele significa levar, pegar, tomar no sentido de tomar banho ou tomar remédio, entre outras estruturas, entre outras expressões idiomáticas. Então vamos lá. Eu tomo banho antes de ir pra cama, antes de dormir. Como é que eu falo isso em inglês? I take a shower before going to bed. I take a shower before going to bed. I take a shower before going to bed. Eu tomo banho, ou eu tomo uma ducha, antes de ir pra cama, antes de dormir. Ok? Usei aqui no sentido de tomar banho mesmo. Vamos para o oitavo verbo, que é um verbo muito. Mas ele é muito, muito importante, que é o verbo come. É o verbo vir. Ele entra em várias estruturas, em várias expressões idiomáticas e pode mudar o significado, mas aqui no sentido de vir. E se você falar come back, é vir de volta. Ou seja, é voltar. Então você fala assim, ó. Por exemplo, I come back home around 6 p.m. Eu volto para casa por volta de 6 da tarde. I come back home around 6 p.m. Come. Veja que o E no final você não vai falar. Não é come. I come back home around 6 p.m. Combinado? Vamos para o nono verbo, o verbo see. É o verbo ver. Tem outros significados, às vezes see, dependendo de como é usada, no sentido de namorar alguém, sabia? É tipo sair com a pessoa várias vezes. Muito bem. Mas aqui não, nós vamos usar no sentido de ver mesmo. Eu sempre vejo ela no ponto de ônibus. I always see her at the bus stop. I always see her at the bus stop. Eu sempre a vejo no ponto de ônibus. Agora vamos para o último, get, que tem vários significados. Pode ser de obter, pode ser de conseguir, pode ser de chegar, pode ser várias outras coisas. Se você coloca a preposição up, por exemplo, get já quer dizer outra coisa. Quer ver? I get up around 7 a.m. I get up around 7 a.m. Eu levanto, I get up é levantar, por volta de 7 da manhã. I get up around 7 a.m. Então, get completa sobre verbos. Mas o segredo é, se você quer melhorar o teu conhecimento de verbos e vocabulário em geral, estude tempos verbais. E nesse link que eu deixei aqui dessa aula, que está na minha descrição, eu coloquei quais são os tempos verbais que você pode, em ordem, começar a estudar. Tempos verbais te ajudam com cenários diferentes, com contextos diferentes. Eu tô te esperando lá. Bye!